hoje está um pouquinho mais estável. Ameaçou até sair um solzinho. Vou fazer uns replantes aqui. Caixa de umidade, e a gente vai notar aqui, ó, a Alocasia Nebula Imperialis tá até esmagada aqui, ó. O vaso tá pequenininho e é hora de trocá-lo, melhorar o substrato e dar uma condição aqui fora da caixa para ela. Vamos ver aonde eu vou deixar. Tô estudando ainda. Uma posição me parece interessante para ela. O espécime aqui, o indivíduo tá grandinho, médio, grande, né? Muitas raízes aqui provocadas inclusive pela alta umidade, que é um dos grandes benefícios. Todas as folhas presentes estão perfeitas, também efeito dessa alta umidade, tá certo? A Alocasia Scalprum, eu vou deixar mais um turno aqui. O que eu quero dizer com isso é que eu vou esperar nascer mais uma lâmina foliar antes de tirar, tá? Essa folha aqui tá bem formada, ó, bonita, mas vai ficar aí mais um tempinho na caixa de umidade. Olha só, as raízes estão bonitas, bem desenvolvidas, estão levemente enoveladas. Dá só uma batidinha de leve assim, sem grandes manipulações, só para soltar um pouquinho, tá certo? Passei de um vaso de 7 para um vaso de 15, mais ou menos. Substrato super premium e rega com microdosagem já, de Bayforte 867. Vou aproveitar aqui a área da estufa úmida, já que eu tenho agora a estrutura, e aproveitar e até dar uma ligadinha que tá desativado o timer, os timers, por causa da umidade alta ainda do dia. Dá pra dizer que a Cirtosperma Johnstone tá gostando, olha só. Ela tá saindo, soltando aqui do pecíolo anterior, da folha que se preservou um pouquinho. Então assim, em termos de review parcial, tá tudo bem legal. Em cima de expectativas, tá? E não vai demorar muito mais tempo aí pra eu trazer as recomendações finais. E enfim, os modelos e onde adquirir, tá legal? Já faz um mês que eu tirei o Philodendron Patrice do terrário aquário e dispus, né? E replantei exatamente aqui, ó, nessas condições. Tem um episódio aí específico que eu vou deixar na tela. E o bichinho tá perfeito, perfeito. Como vocês puderam acompanhar comigo aí, a gente tem raízes aéreas se aderindo ao tutor do tronco de jabuticabeira. Essa lâmina foliar se desenvolveu por aqui. Tem conteúdo aí seguido mostrando esse tipo de desenvolvimento. E a gente já tem uma nova gema aqui, ó, em formação despontando, tá? Tudo isso se dá pelos umidificadores aqui, em franco funcionamento, mais relacionado à perfeição das folhagens, tá? Nada secou. Se dá também pelo clima, né? Apesar de dias frios no verão, que atingiram aí noites de 16 graus, na média a gente tá nos 20 graus, hoje tá um pouquinho mais quente, tá 25.
Contexto bastante prolífico para todas as espécies, ou quase todas as espécies. Em menos de um mês, é a terceira folha aqui do case Arisemoides, Anthurium arisemoides. Um case emblemático aí sobre os sistemas de umidificação, né? Os umidificadores. Terceira folha em 2 meses. O bichinho está se desenvolvendo bem rápido também, mediante a esses exatos contextos de umidade muito boa, né? A partir dos umidificadores e o calor. Não tão calor, mas esse aumento de temperatura na faixa dos 20, 22 graus. Que, a bem da verdade, é excelente. É mais legal que se a gente tivesse aqui 30 graus ou mais. Anthurium sp Santa Maria Madalena, lançando essa folha bem mais estruturada e desenvolvida em relação ao anterior. Já era notável pelo pecíolo, pela grossura do pecíolo, que essa folha viria bem diferente do anterior. Tá certo? Tá ainda em desenvolvimento, tá molinha. Tá na sua expansão aqui. Outro cara que acelerou bastante depois do implemento aí dos umidificadores foi o Anthurium híbrido do Forget. Anthurium X Forget, muito provavelmente Crystallinum. Forget com Crystallinum. Tá trazendo outra folha nova aqui nesse contexto indoor, tá? Notem aqui comigo que a gente tem 2 folhas perfeitas, tá? Tem esse cara aqui, que é a mais antiga. Essa é a última que expandiu. Temos a nova aqui. Em outros contextos, sem os umidificadores ativos aqui, uma das duas ou as duas estariam aí parcialmente queimadas em algum ponto, devido à questão da umidade, tá? E normalmente é nas bordas, essas queimaduras relacionadas à baixa umidade. Outro também que está bem rápido depois dessa aplicação é o Anthurium moronense. Essa segunda folha aqui veio relativamente rápido em relação à anterior. Essa anterior, alguns de vocês vão lembrar até que eu reproduzi bastante no Instagram e comentei até por aqui. Era exatamente essa folha. E cá está essa belezinha, olha só. Anthurium altaverapazense tem sofrido um pouco mais. Ele veio da caixa de umidade e sentiu mais ou menos tanto quanto o Rugulosum luruk. Ambos saíram da caixa de umidade no mesmo contexto, na mesma época, e sentiram o efeito dos umidificadores no mesmo período. Eles estão com sintomas aqui equivalentes, vamos dizer assim, tá? No caso do luruk, Rugulosum luruk, a gente já veio com uma nova lâmina foliar aqui mesmo no rack. E a gente vai notar que o altaverapazense, que foi uma planta que cresceu depois também, em relação ao luruk, está estruturando aqui uma nova folha. Philodendron furcatum. Essa foi a folha inicial. Deu uma leve resetada, mas uma nova gema também tá aqui, ó. Já está até com a pontinha da lâmina foliar para fora aqui, não sei se vai dar para ver, mas rapidinho tá trazendo aí o seu desenvolvimento, tá? Clima no sentido de temperatura, se o nosso verão aqui em São Paulo se mantiver nesses 20, 25 graus, estará literalmente perfeito, associado a essa umidade que vem dos umidificadores e vem das chuvas constantes também. Uma última referência aqui do rack é o Anthurium queremalense, que estava no parapeito da cozinha, como alguns de vocês devem lembrar.
E olha só, também desponta algo novo aqui, ó. Ainda num processo mais atrasado aqui, mas está vindo. Vocês já notaram que quando eu estou inspirado eu faço uns furinhos assim no vaso para liberar mais oxigenação, né? E principalmente quando a espécie, o gênero é o Anthurium. É obrigatório? É muito importante? Como eu já disse para vocês, não é. Não é determinante, tá? Nem sempre isso aqui quer dizer sucesso no cultivo. Mas ajuda. O serzinho em questão é o Anthurium munene com uma lâmina foliar apenas. Não é o trifoliar trilobado, tá? Vocês vão notar que ele está meio amareladinho assim, porque, no caso aqui, falta de nutrientes, tá? Passou muito tempo só no esfagno. E agora, um substrato legal para ele aqui. Bora ver se ele dá um boost no desenvolvimento. Lembram aí que num dos últimos episódios eu fiz replante do Pinkley? Olha como a folha já se desenvolveu. Manipulei o vaso, certo? Troquei de substrato. Foi o maior esquema. Joguei BioGreen em partes aqui com cochonilha. Aparentemente elas continuam, mas elas já estão mortas. Já estão fixas aí. E olha só como a lâmina foliar já cresceu. Nesse aspecto é o que eu digo. Embora toda essa manipulação, ela se estabeleceu de novo no mesmo local de sempre. No mesmo hábitat, no mesmo canto, na mesma cadeira, no mesmo lugar. E na minha visão, quando a gente faz assim com uma planta, ela meio que já está acostumada com todo esse contexto. Se eu pegasse esse mesmo indivíduo, desse para um amigo, uma amiga, ela pegasse com as raízes soltas, como eu fiz, levasse para casa e plantasse de novo, não ia ser a mesma coisa. O movimento ia ser diferente. Ou melhor, o percentual de não ser a mesma coisa ia ser muito grande. Talvez até essa folha nova abortasse, tá? Por que isso acontece desse jeito? É o tempo de exposição, é a movimentação, é a mudança de clima. Não se sabe ao certo quanto que as plantas sentem, mas com certeza nessa transição, mínima que fosse, meia horinha de viagem de carro aí, com as raízes soltas, do jeitinho que ela estava antes de eu replantar neste vaso novo e trazer aqui para a exata posição, ela iria sentir essa movimentação e isso faria com que o desenvolvimento ficasse diferente já. Aqui a gente tem mudinhas que em breve estarão disponíveis para os membros do Fly Channel. Philodendron serpens. Philodendron splendid. Vocês lembram também da Nepenthes Rafflesiana Black, híbrida com a Ampullaria Black Miracle? Assim que chegou do Orc Studio, eu deixei sobre a mesa, saí, ela estava num contexto super úmido e deu uma alfaçada, uma murchada severa. Olha só, já nasceu dentro do terrário aquário. Esse novo pecíolo aqui, ó, que cresceu no terrário aquário, está trazendo também outro jarrinho. Então é um sistema de luz full spectrum, daquela marca Sansan, que eu tenho também no aquáriozinho pequenininho. Vou mostrar na sequência aqui. E a umidade alta constante de um terrário aquário, ó. No momento que eu quiser tirar ela desse contexto, porque ela cresceu demais, qualquer coisa assim, quero fazer uma muda apical, supostamente, eu vou ter que trazer ela para fora e fazer a rustificação, ou de repente já deixar na estufa úmida lá que tem irrigação agora, tá? Para que a transição seja mais amena possível, porque ela vai sentir. Os pecíolos anteriores que alfaçaram, ó, as bordas ficaram meio ressecadas, né? Não teve jeito. Mas a apical aqui tá lindona já.
com os pecíolos perfeitos, os assídios vindo, ou seja, o contexto está propício para que os assídios se desenvolvam. Da hora, né? Microclima de Arace, hein? Quem tá aí querendo diversificar a florestinha com essas espécies e variedades híbridas, tem coisas incríveis, incríveis, sensacionais. Essa é uma delas. O assídio aqui, ele não expressa ainda toda a beleza, tá? É uma muda juvenil ainda, então o assídio também não tá com a formação mais perfeita e completa de uma planta adulta. 2 mitos que o Marcos Ono comentou para mim no episódio que ele veio aí recentemente, ilustremente, mas que eu não gravei. O primeiro mito: as plantas carnívoras precisam de água filtrada. Não. Pode ser água direto da torneira também, mais ou menos como é para as Arace, né? Se a sua região aí tiver um cloro muito intenso, não vai fazer bem para nenhuma planta, por sinal, não só exclusivamente para as carnívoras. E o segundo mito que eu dei gargalhada quando eu vi, o Marcos Ono falou que era uma realidade frequente até bem pouco tempo atrás, alguns anos atrás, é que a galera inventou e se espalhou a ideia de que plantas carnívoras, as Dionaea especificamente, precisava dar carne, tipo presunto, mortadela, salame, salsicha. Gente, maior viagem do planeta, tá? Não existe planta que você tem que alimentar com carne, seja de qualquer tipo de animal, mamífero ou aves, enfim, o que o ser humano entende de carne, peixe, sei lá. Agora vejam só, as minhas 2 baciazinhas de carnívoras da área exterior aqui, que curtem sol pleno, ó, as 2 bacias já estão forradas. Já completei aqui o número de variedades e espécies, hein? Em breve vou ter que produzir aqui uma estrutura nova para elas. Essas bichinhas são muito interessantes. Tenho certeza que vocês aí que acompanham direto estão no detalhe acompanhando o desenvolvimento das carnívoras, vocês notam que o crescimento é bem acelerado. É um momento muito bom para a gente adquirir Dionaea, o gênero, e seus diversos cultivares, por causa do clima quente, principalmente. Aqui em São Paulo, pelo menos, elas não vão entrar em dormência, mas nos períodos frios, o que vai acontecer é a estagnação de crescimento, como acontece com muitas Arace, tá? E isso também foi reforçado pelo Marcos Ono. Mudando rapidamente de alhos para bugalhos, eu estou com essas mudas aqui de diversas espécies de Sansevieria, que eu trouxe da última vez do Cactus Brasil, tá? E assim que elas estiverem bem assentadas, eu vou fazer algum episódio dando algum tipo de destaque a elas também. Elas estão aqui na areazinha que eu trato de desérticas e espécies do cerrado, por assim dizer. O que dá para dizer antecipadamente já nessa fase de assentamento é que enraizamento é extremamente rápido. Em questão de uma semana neste clima de chuva e calor ameno de 20 graus, ameno São Paulo, 20 graus seria ameno nessa época do ano, o enraizamento é extremamente rápido. Estão todas enraizadas já, algumas delas o Sérgio tinha me passado inclusive só corte, sem raiz, e todas elas, sem exceção, eu já observo o que? Algum tipo de crescimento foliar, todas. E eu estou falando aí de um período de no máximo 2 semanas. Então, só para confirmar o que o Sérgio falou, são de extremo fácil cultivo, fácil desenvolvimento e com certeza não vão dar trabalho nenhum assim. Não existem muitas pragas assim que curtem a Sansevieria, tá? Ou Dracena, né? É bom reforçar que parece que
O mais atualizado trata a Sansevieria como Dracena. Essa aqui é uma folha de Calanque para ver se enraiza. Então, embora a Sansevieria, o mais atualizado é Dracena, Dracaena, né? Não sei se fala Dracena, mas sim Dracaena.